É que para mim gravar eu preciso encontrar locais mais claros, que eu estou pegando aqui o sol, né, a claridade da janela e o horário que tenha menos pessoas fazendo movimento e os locais também, né? Então eu estou aqui no quarto, enquanto o pessoal está lá na sala, mas creio que dá para gravar aqui. Pessoal, o que cada um de vocês, o que cada um de nós precisamos entender que este é o propósito da nossa maratona da liberdade financeira. O ponto principal que eu gostaria que todos entendessem, aqui no caso de Moisés com a coluna de fogo lá na sarça, é que aquela coluna de fogo era Deus. Ali naquela coluna de fogo, estava todos os poderes, tudo que era necessário para tirar o povo do Egito. Vamos entendendo. Naquela coluna de fogo estava tudo o que é necessário, a força necessária, o poder necessário, o planejamento necessário, a sabedoria necessária, na medida exata da necessidade, na medida exata da arrogância de Faraó, na medida exata da carência do povo. Então estava ali naquela bola de fogo. Você sabe que Deus, ele é multiforme. Se porventura Deus fosse tratar com um povo que fosse temente a ele, mas estava em um terreno seco, em uma terra seca, Deus poderia ter vindo com água, né? Porque não é água que faz a terra ficar fértil. A propósito, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor terra, você pode ter todos os adubos, digamos assim, você pode ter os melhores profissionais, mas você sabe, para que possa ter qualquer boa colheita, só terá boa colheita se tiver água. Então, por que que Deus estava ali como um fogo? A princípio, Deus fogo é o Deus destruidor. É o Deus que não tem nada que possa o enfrentá-lo. E ele ia tratar com o homem mais poderoso da sua geração. Muitas vezes a gente fala sobre esse caso do povo oprimido no Egito durante 400 e poucos anos, e muitas vezes a mente da gente não desperta que se tratava da maior potência da sua época, da sua geração, que se tratava da maior potência da sua geração. Segundo os estudiosos, o Egito naquela época era muito mais poderoso do que os Estados Unidos hoje. E só para que você possa ter a dimensão, nunca mais os Estados Unidos, ou seja, nunca mais o Egito se firmou depois desse acontecimento que nós estamos tratando. Então Deus estava como uma bola de fogo para chamar a atenção de Moisés, que a partir daí, a ideia de Deus que começava ali, com a fusão daquele poder humanizado no homem, porque Moisés já tinha tentado livrar o povo do Egito. Igualzinho nós, muitas vezes, nós queremos. Quantas vezes a gente acreditou que iria sair de determinada situação de escassez, que resolver nossos problemas financeiros, queria pagarmos nossas contas. Todos nós desejamos. E muitas vezes, pelo menos a maioria com a maioria é assim, se frustram. Por quê? Porque querem lutar com a força do braço, assim como Moisés já tinha tentado uma vez. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Então agora estava ali o Deus Fogo, onde estava todo o poder, onde estava tudo o que era necessário. Do outro lado estava o homem que tinha boa vontade. Foi isso que chamou a atenção de Deus no tocante a Moisés, porque ele já tinha tentado libertar aquele mesmo povo há 40 anos atrás, que era exatamente por isso que ele tinha fugido para também não morrer debaixo das mãos de Faraó. Então vamos entender esse ponto aqui. Aquele fogo que estava ali, onde estava o poder, onde estava a força, onde estava a capacidade, onde estava tudo o que era necessário para a libertação do povo. E todas as vezes que o povo tinha tentado, que não tinha conseguido, faltava aquilo dali. E Deus sozinho não podia diretamente ir lá tratar com Faraó, porque era espiritual, é força invisível espiritual, que é Deus lutando com a sua própria criação, no caso, o homem. Isso é fora dos princípios, dos padrões da legalidade estabelecida pelo próprio Deus. Então tinha que ser homem com homem. Por isso Deus precisava que alguém
o despertasse. E esse alguém foi Moisés. Então, a partir do momento que Deus disse, vai Moisés, e diga eu sou, você deve entender que ali estava sendo a unificação do Deus Todo-Poderoso agora com o homem. Então, a partir daí, Deus iria tratar apenas com a natureza humana, a natureza de Moisés, porque Moisés ainda estava cheio de medo. Ele, Moisés, já tinha certeza que ele estava embaixo, no topo da cadeia. A propósito, ele tinha fugido de Faraó. Então, só fuge daquilo que é maior do que eu. Então, ele, Moisés, estava como a maioria de nós, estamos com a nossa natureza, toda cheia de medo. Então, a partir dali, mesmo Moisés tendo todo o poder, a partir dali, o poder de Deus estaria limitado à sua confiança, estaria limitado à sua fé, estaria limitado até que ponto Moisés iria continuar crendo, iria continuar confiando diante das adversidades. Então, a primeira coisa que Deus fez depois que Deus disse, olha, você vai e diga eu sou, foi começar a tratar isso com Moisés. E Deus perguntou, o que tu tem na mão, Moisés? O que tu tem nas mãos, Moisés? Ele disse, eu tenho um cajado, então solte o cajado. Então Moisés soltou o cajado. Quando Moisés soltou o cajado se transformou em uma serpente. Olha, a serpente é uma figura de Satanás. Foi no corpo de uma serpente que a serpente tirou o homem da presença de Deus. E o homem passou a ser um homem fraco, um homem mortal, é o chamado homem caído, a partir através da ação de uma serpente. Foi a serpente que induziu o homem à queda do homem, começando pela mulher. E aquela serpente também era uma figura de Faraó, que era o grandão, que era o que estava por cima da situação. Então, tu tem nas mãos, Moisés. Eu tenho um cajado, então solta o cajado se transformou em uma serpente. Quando Moisés viu a serpente, obviamente Deus já sabia, ele ficou com medo, ele se afastou da serpente. Ora, aquela serpente, há poucos minutos atrás, há poucos segundos atrás, estava nas suas mãos, ele dominando aquela serpente. Mas agora, diante dos seus 5 sentidos, estava uma serpente venenosa, estava uma serpente perigosa, ele se afastou. Moisés pega a serpente, foi a ordem de Deus. Mas como assim? Pega a serpente, Moisés. Então Moisés pegou a serpente. Quando Moisés pegou a serpente voltou a ser um cajado. O que se vê aqui? Se vê aqui Deus começando a tratar com Moisés, tirando o medo de Moisés, para que Moisés adquirisse a confiança necessária, que nem tudo que se vê é. Então Deus estava na fé de Moisés. Deus é Espírito, estava na fé de Moisés. E Moisés estava analisando as coisas pelos seus 5 sentidos, assim como nós, que é aqui que faz a diferença dos que vencem e os que não vencem. É quando começar a ver a diferença dos 5 sentidos e entender que os 5 sentidos, o que eles dizem, não é verdade absoluta, porque o justo não viverá pelos 5 sentidos, viverá pela fé. Então ali Deus começou a tratar com Moisés. Pega a serpente, Moisés. Pega a serpente, Moisés pegou a serpente voltou a ser um cajado. Então com isso Deus estava levando a Moisés a desenvolver a confiança. Agora põe as suas mãos por dentro, Moisés. Moisés colocou a mão por dentro do seu corpo e quando Moisés tirou a mão estava cheia de lepra. A lepra era a maior doença da sua época. Era o bicho papão, a coisa que o ser humano tinha mais medo. Por isso, a serpente, a lepra, tudo isso tinha um propósito de tratar a natureza de Moisés para que Moisés perdesse o medo. Então Moisés colocou as mãos por dentro, saiu cheia de lepra, e Deus disse novamente para Moisés, põe novamente as mãos por dentro, Moisés. Moisés colocou as mãos por dentro, quando Moisés tirou a mão, agora estava com a mão curada. O que nós vemos aqui? Para que Moisés entendesse que o poder de curar e o poder de adoecer estava com ele, dependendo da confiança dele. Qual era, o que ele preferia? Porque então, se ele colocou as mãos por dentro da sua própria roupa e a mão saiu doente, então a doença veio daqui. Se ele novamente colocou as mãos por dentro e agora a mão saiu curada, a cura também saiu dele. Então, para que a gente possa entender, de um lado, está a realidade que os meus 5 sentidos absolvem, e quando é os meus 5 sentidos, o homem natural, e quando eu vivo pelo homem natural, quando eu vivo pelos 5 sentidos, é essa conclusão que eu vou chegar.
Mas quando eu descubro que aqui dentro de mim tem um poder, quando você descobrir que aí dentro de você tem um poder, e você ignora as coisas, mesmo sendo as coisas reais, mas as coisas reais que está fora, elas têm uma força maior que pode dissolver essa coisa real que é aqui dentro de Deus, que é o poder que está aqui dentro de nós. Então, quando Moisés tirou as mãos que estava curada, então ali era Deus tratando com Moisés. Então, a partir dali você sabe da história. Moisés foi até Faraó, falou para Faraó do plano de Deus. Faraó obviamente não aceitou, começou a vir a primeira praga. Você sabe que foram 10 pragas, em cada uma daquelas pragas tinha um propósito de abater a arrogância de Faraó. Era o poder de Faraó, que era a maior potência, eu mesmo sendo a maior potência, mas não era para com Deus, para que as coisas colocassem em ordem, porque Deus prometeu para aquele povo que era aquele povo que estaria por cima e não por baixo, e sempre lembrando, a promessa que era para aquele povo, hoje é sua, hoje é minha, hoje são dos que creram. Então as 10 pragas tinham como propósito, tinha como objetivo a colocar as coisas em ordem, que era o povo por cima, que era o povo prosperando em tudo que colocar as mãos, que era o povo ter para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado, porque Deus já tinha abrido o seu bom tesouro e porque Deus tinha dito que aquele povo teria para emprestar e não haveria necessidade de tomar emprestado, que aquele povo estaria sempre por cima e não por baixo, seria sempre cabeça e não cauda, que prosperaria em tudo que colocar as mãos. Então, cada uma das pragas tinha um propósito, tinha como objetivo colocar as coisas em ordem, que era o povo por cima e Faraó por baixo. Se você ainda não assistiu os 2 vídeos anteriores, assista os 2 vídeos anteriores, porque está mais detalhado. Aqui nesse vídeo eu quero chamar a sua atenção o seguinte: veja só, a partir do momento que Moisés acreditou e foi, veja o poder que estava acompanhando Moisés. Aonde Moisés estava, o poder estava manifesto ali. Todos os poderes, estamos tratando da maior potência da época, todos os poderes que Faraó usou contra ele, Moisés, e contra o povo, não era para o poder de Deus. Foram 10 pragas, e o interessante é que durante as 10 pragas, o povo que estava ali inserido geograficamente no mesmo local, nenhum do povo foram atingidos, para que você veja que aquela energia que esteve lá, além de ser poderosa, além de ter tudo que o povo precisava, era inteligente e era ordeira, né? Tinha o controle de tudo. Nenhum do povo de Deus, nenhum do povo dos judeus foram afetados por nenhuma das pragas. E aí eu quero lhe chamar a atenção, veja como as coisas começaram a acontecer. Os egípcios deram dinheiro. Ora, os egípcios odiavam o povo de Deus, odiavam os judeus. Mas veja que quando Deus entra em ação, os caminhos, meio para você adquirir Estou aqui me esforçando para você entender que você precisa de Deus, que Deus tem a solução para você. Que a partir do momento que você acredita em Deus, que faz o acordo com Deus, que se unifica a Deus, os meios são os mais improváveis. Os egípcios deram ouro e prata para o povo, e assim está escrito na palavra de Deus. E Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentro daquele povo não havia um fraco sequer, um pobre sequer. Então veja, aquele povo era o mesmo povo que antes só comia pão e água, que trabalhou 430 anos e Faraó não lhe remunerava com nada. E agora do nada o povo resolveu a dar ouro e prata. Sabe por que fez isso? Era uma forma de Deus ressarcir o povo durante todos os anos do seu trabalho sem resultado. Com você também será assim. O povo saiu com ouro e com prata, foi os egípcios que enriqueceu o povo. O mar se abriu na frente do povo. Ao atravessar o mar, uma nuvem durante o dia para controlar a temperatura, uma bola de fogo, aquela mesma bola de fogo, em outras palavras, Deus, à noite, para controlar o frio, fez cair do céu cordonice. Você está entendendo? Você está entendendo que os meios, a partir do momento que o homem entende, a partir do momento que o homem faz o acordo com Deus, toma a decisão certa, a partir daí já não é mais responsabilidade do homem como vai acontecer. Enquanto que o homem, mesmo tentando sozinho, sem entender ou desprezando a força de Deus, ele não vai conseguir. O povo durante 430 anos clamava a Deus. Inclusive Deus disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Mas tudo começou a partir do momento que houve esse encontro do homem com Deus e Deus com o homem.
Muito bem, entendendo até aqui. Agora vamos fazer uma pequena análise sobre o nível de dificuldade. Aquele povo era quase 3 milhões de pessoas. Tinha velho, tinha criança, literalmente andando em um deserto, antes saindo do meio do povo, antes saindo do meio dos egípcios, escolhendo as coisas que deveriam levar, escolhendo as coisas que deveriam ficar, se organizando para uma jornada que eles não sabiam quantos anos iriam durar. Dá para entender o nível de dificuldade, sem falar do medo. Aquele povo ainda tinha muito medo. Tudo que aconteceu, que Deus fez a favor do povo, também tinha como um propósito de começar a eliminar o medo, porque o espírito do medo é o espírito que dá direito ao outro lado, ao inimigo de Deus. Por isso Deus disse, não temas que eu sou contigo. Então, uma vez que você entende sobre todo esse alto nível ou alto grau de dificuldade para o povo, para que você possa fazer uma transferência para os teus dias. Inclusive, eu já quero ler aqui para facilitar o teu entendimento no que eu vou dizer depois. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal. Também, se você não quiser sair, deixar essa realidade de escassez financeira, você não precisa nos seguir, não. Agora, se você estiver disposto, é bom você me seguir. Então, eu quero ler aqui, ó, em Jeremias, capítulo 31, a partir também do capítulo 31, olha o que está escrito aqui. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não mais conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pelas suas mãos para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não andou conforme o combinado. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Escreverei na mente e lhe imprimirei as minhas leis também no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu li isso aqui e falei, despertei em você, para que você pudesse entender o grau da dificuldade que era para quase 3 milhões de pessoas, com velho, criança, independente se fosse velho e criança, por si só já era muito trabalhoso. Para que você entenda e faça essa transposição da aliança em que esse povo aqui fazia parte, que era a aliança física, Deus prometeu para aquele povo dar a ele uma terra literária que manava leite e mel, enquanto que o povo só comia pão e água. E aquela terra era literária, era uma terra geográfica, inclusive hoje Jerusalém é Israel. Você deve saber que tudo isso é uma realidade, tanto é que aquela terra hoje é Israel. Então, o que era literária ou o que era literal, hoje nós temos que transportar para o mundo do espírito. Vamos entender o seguinte, vamos voltar lá para aquela bola de fogo. Aquela bola de fogo que era Deus, nela continha a força necessária, o poder necessário, todas as senhas necessárias, todos os poderes necessários, tudo que o homem precisava, não só os egípcios, mas tudo que a humanidade inteira precisava para a sua libertação, para fornecer ao homem capacidade e poder, para que o homem alcance a plenitude de Deus. Porém, essa plenitude de Deus, ela é limitada à capacidade que cada um tem de compreender e de crer. Essa plenitude de Deus é limitada unicamente por nós, porque nós só alcançamos na medida exata da nossa compreensão, da nossa clareza, do nosso estado de espírito, da nossa fé. Então, aquele fogo que esteve lá com Moisés na sarça, foi dela que saiu todas as pragas, foi ela que abriu o mar vermelho, foi dela que veio as cordonizes, foi dela que saiu água no deserto, Moisés tocou na pedra e saiu água. Foi dela que saiu, Moisés encontrou uma lagoa de água salgada, tocou nas águas e as águas se tornaram doce. Aquela mesma nuvem foi a mesma que falou com Jesus, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aquela mesma nuvem que falou com Jesus, que esteve lá no fogo, foi o mesmo que aconteceu no nascimento da igreja.
E agora eu quero ler para você Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O que nós vemos aqui? Aqui nós vimos pelo menos duas evidências de dois dos fenômenos que aconteceram. Nós acabamos de ler em Atos que vieram línguas como de fogo sobre o povo. Moisés se encontrou com o quê? Com fogo. E tinha um vento impetuoso. O que trouxe as cordonizas? Não foi o vento impetuoso? Então apenas dois, mas para mostrar que a plenitude de Deus que está no Espírito Santo hoje está disponível para o homem. Por isso Jesus disse, olha, quando disserem para vocês que o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está acolá, não é verdade. Quem diz assim, diz porque ele não conheceu a plenitude de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de cada um. Agora, a condição para que esse reino esteja é que tenha a plenitude de Deus, repito, cada um de nós, mesmo tendo acesso à plenitude de Deus, porque em Cristo habitou a plenitude de Deus. Paulo disse assim, o mesmo Espírito que se revelou em Cristo, que se manifestou em Cristo, tirando Jesus dentre os mortos e sentando nas regiões celestiais, é o mesmo Espírito que tirou vocês da onde você estava, na região da fraqueza, na região do fracasso, e sentou vocês acima de todos os principados, acima de todos os nomes que se nomeiam. Então, mesmo em Deus, tendo a plenitude, nós só temos o limite exato da nossa consciência de quem nós somos, da nossa consciência de quem eu sou. Então, o reino de Deus está aqui dentro. Não sabeis que vós sois um templo e morada do Espírito Santo. Você está conseguindo entender? Moisés teve o primeiro encontro com Deus aqui nessa história, e o fogo, o poder estava na sarça, mas Moisés se edificou, apesar do medo de Moisés, ou dos medos de Moisés. Moisés começou a administrar, você viu várias vezes esse medo se manifestando, dentre elas, quando ele se deparou na beira do mar, atrás vinha Faraó, na frente de um mar vermelho, e agora? Ele clamou a Deus, Senhor, e agora? O que tu tem nas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado, então toca nas águas. Hoje, o que estava fora das mãos de Moisés, hoje é o mesmo que está dentro. Aquela nuvem que disse para Jesus, eis aí o meu filho amado, hoje está dentro de nós. Não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo? Então, o que na época do povo era literário, hoje é no mundo da fé, no mundo da consciência. É o esforço natural de sair, se deslocar geograficamente e andar fisicamente. Hoje essa batalha se desenrola dentro de cada um de nós. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os príncipes da maldade na região celestial. Que região é essa? A região da nossa fé, a região da nossa consciência, a região do espírito, da nossa imaginação. E esses faraós hoje, esses principados que Paulo falou, eles trabalham hoje fazendo com que nós não enxergamos, que nós temos acesso a todo o poder. A Bíblia não está errada quando ela diz, tudo é possível aos que crê. Se disser a esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar no coração, assim se fará. Eu posso, você pode, todas as coisas nele que nos fortalece. Agora vamos entender o seguinte. Vamos voltar lá para o começo da história do encontro de Deus com Moisés, do fogo, que é do fogo do polo forte, do polo poderoso, em conexão ou em unificação com nós, seres humanos, o polo fraco, o polo negativo, o polo destrutivo. Porque Deus que é espírito, ele é indestrutível, mas é lá que tem o poder, é lá que tem a força, é lá que tem toda a fertilidade. Tanto é que quando o povo saiu do Egito, o povo tinha medo de sair do Egito, exatamente porque o povo sabia que dependia do Egito para plantar. Mas uma vez que o povo se encontrou no deserto e o maná caiu do céu, automaticamente aquele povo, ao entender, iria perder o medo, não só de Faraó, como de qualquer um que atravessasse o seu caminho. E era isso que fazia aquele povo estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. Então vamos lá. Hoje a nossa luta é no mundo da fé, no mundo da compreensão, no mundo da clareza.
no mundo do espírito. Então, na medida que nós entendemos que em Deus está a plenitude, e eu recebo a plenitude de Deus, eu confio que eu posso todas as coisas. Na medida que aquele Espírito, que é o mesmo que me criou, onde está todo o poder, onde está toda a força, ele está dentro de mim, ele me criou. A partir do momento que a minha consciência se expande e dá legalidade a Deus, preste atenção, aquele povo estava 430 anos ouvindo falar das promessas, sabia das promessas dirigidas a Abraão, nem tanto mesmo sabendo, ele não resolvia seus problemas. Por quê? Porque faltava eles agirem, faltava eles fazer a conexão com Deus e fazer o acordo com Deus, a aliança com Deus. Hoje, no mundo do espírito, no mundo da fé, quando eu desperto que eu posso, de fato, todas essas coisas, que eu sou a extensão de Deus, eu sou um instrumento e eu sou limitado. Eu sou humano, mas eu, ao entender que eu tenho dentro de mim o poder ilimitado, a plenitude, aquele poder que esteve fora de Moisés, nós mostramos nas escrituras que o propósito está dentro de nós, e lá em Atos dos Apóstolos você vê a descida, onde desceu agora. Quando eu entendo, não interessa o que me falta, porque quem me construiu saberá criar e fazer qualquer coisa que me falte, para que eu me desenvolva e eu alcance no limite exato daquilo que a minha fé permite, porque Deus tem liberdade de agir na minha vida, na tua vida, no limite exato que a minha fé permite. Deus não pode passar um palmo além do que a minha fé permite, seria uma invasão, um atropelar do meu livre-arbítrio, um atropelar de direito. O céu pertence a Deus, mas o mundo, a terra, Deus entregou aos filhos dos homens. É o que está escrito na palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo explicou lá em 1 Coríntios 1, verso 5, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com todas as habilidades, a ponto de nenhum dom me faltar, a partir do momento que você entende que aquela coluna de fogo lá, que é Deus, onde está o poder, que durante toda a trajetória esteve em cima, esteve embaixo, esteve como fogo, esteve como nuvem, tirou rocha, tirou água da rocha, adoçou a água que era amarga, disse para Jesus: eis aí o meu filho amado em que eu tenho prazer. E todos os milagres que Jesus fez saiu daquela mesma fonte, porque ali é a fonte inesgotável de poder. Quando você entender que aquela fonte está pedindo passagem, que você dê liberdade para que ele possa fazer tudo o que ele prometeu, te levar, estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda, prosperar em tudo que colocar as mãos, porque tudo você pode nele. Olha aí, nele a conexão. Quando você entender isso, a partir daí, não interessa quais são os meios para que você possa alcançar, porque é ele que vai fazer. Olha para o povo no Egito. Nem de longe eles poderiam imaginar que os egípcios iam dar ouro e prata para eles. Nem de longe eles poderiam imaginar que o mar iria se abrir. Como também não poderiam imaginar que iria cair codorniza dos céus, pães do céu. Mas quando um homem se unifica a Deus, é isso que acontece, porque a partir daí não é nós, não é nossa força. O homem se torna invencível, e é isso que Deus quer, porque é isso que assegura também a imortalidade do homem. Então, voltando. É isso que você precisa entender, que aquela batalha que era física, hoje ela desenrola no nosso estado de espírito, na nossa consciência de quem eu sou, quem você acha, ou quem você diz, ou qual é a tua consciência de quem o teu eu sou é. Porque cada um, essa palavra ela define essa palavra eu sou, ela define a junção do poder, da fonte de toda a riqueza, da fonte de todo o poder com o homem. Agora, a expressão em si, eu sou, no caso de Moisés, quando Deus disse você vai, quando perguntar, você diz eu sou. Ou seja, está ali dizendo que aquele que estava ali fisicamente era igual à bola de fogo, porque é a mesma pessoa, né? Inclusive, quando Moisés abriu o mar, o próprio Jesus disse que foi Deus, foi o dedo de Deus, mas quem tocou no mar foi Moisés. Inclusive, o próprio Jesus disse várias e várias vezes: eu sou, eu e o Pai somos um. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então, cada um de nós compreendemos, quando nós falamos eu sou, então, por cada um de nós sermos um ser individual, quando nós falamos eu sou, a força, o poder é liberado a partir da consciência de quem eu creio que eu sou.
Para uma pessoa fraca, quem é tu? Eu sou fraco. Para o outro, eu sou forte. Para uma pessoa que tem consciência de pobreza, eu sou pobre. Para uma pessoa que tem consciência de riqueza, medindo por Deus, ele pode estar num momento de escassez, mas ele diz, eu sou rico. E quando ele diz, eu sou rico, o poder entra em ação e vai ajustar segundo a sua consciência do seu eu sou.